Olá, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a nossa lição da EBD e estaremos estudando agora a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre. Estamos aqui com essa lição encerrando a revista do primeiro trimestre e nessa semana estaremos já no final da semana com a lição número 1 do segundo, tá? A revista que já foi postada lá no grupo do WhatsApp, e os irmãos que não tenham conseguido podem ir no site da Convenção Batista Fluminense, Junta de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense, para poder fazer o download da revista Palavra e Vida, que é a revista que nós usamos na nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos estudando hoje a lição que nos diz que tem o seguinte tema: o risco da depressão por conta da ansiedade, experiências dos filipenses, orientações de Paulo para não corrermos esse risco. Nós estaremos agora orando ao nosso Deus, pedindo a sua direção sobre aquilo que estaremos fazendo aqui, nesses minutos que estaremos juntos, tá? Então, prostremos-nos diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder. Te pedimos, ó Deus, que Tu sejas com a nossa vida, Pai, que Tu possas, ó Pai, dirigir esse estudo que aqui estaremos fazendo nesse momento, Pai, que Tu possas me usar como Teu instrumento para poder falar àqueles que estarão ouvindo, vendo e meditando, para que seja uma forma da gente crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Toma a nossa classe de EBD, cada irmão que está conosco, Senhor, toma a vida da irmã Jália, abençoa grandemente pelo Teu poder. Toma, ó Deus, todos aqueles que se encontram enfermos, abençoa-nos grandemente. Usa-me, ó Deus, como Teu instrumento nesse momento, na condução desse estudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo número 4, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Inquietos ou ansiosos, tá? Pode ser substituído pela palavra ansiosos. No versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nessa lição, Paulo fala aos filipenses. Filipos
cidade de Filipos, uma cidade no caminho, uma cidade importante no mundo da época. A ansiedade é causadora da depressão em nosso tempo. Sim, a ansiedade, por quê? Porque se espera, se deseja alguma coisa que seja do nosso interesse, mas quando não se consegue, o que a gente vê acontecer? Vem a depressão, vem aquele sentimento de fracasso por não ter conseguido aquilo que esperava se conseguir. Em todo o tempo vemos gente preocupada e irrequieta diante de situações que provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem, são os negócios que não estão como esperavam, são problemas de difícil solução na família, são contas a pagar, perguntas sem respostas, enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e encherem os hospitais. Doenças que, em função de situações psicossomáticas, psicológicas, psicoterapêuticas, psiquiátricas, acabam atingindo o restante do corpo, acabam atingindo a saúde física, tá? Porque a saúde mental não está bem. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças e encherem os hospitais. E isso não vem de agora. Na Bíblia há várias histórias de pessoas que sofrem no corpo fisicamente por causa dos problemas na alma, que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com a ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas e as aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra as angústias até o fim das nossas vidas. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos, afinal, diante das adversidades é muito comum já reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando ela cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável, quando se está ansioso o tempo inteiro, quando não para-se para pensar nas coisas, só quer mais e mais e mais e não tem limites. Isso pode levar alguém à loucura. Isso não é uma coisa boa. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos nesse erro. O item 1 fala da ansiedade dos filipenses. Um dos motivos que fez Paulo escrever aos Filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, ele estava preso pelo Império Romano por ser considerado um desertor, um agitador, um revolucionário. O Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal, motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, como falei agora há pouco. Havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja. E havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes de lá de Filipos, ou seja, os filipenses. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso os convoca a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz
que em Cristo todos nós podemos ter. Eles estavam perdendo a alegria do primeiro amor. Eles não estavam crendo no sobrenatural, crendo na atuação que Deus poderia fazer no meio deles. Então eles estavam se tornando muito materialistas. Eles estavam achando que tudo estava nas mãos deles. E não é. A gente depende de Deus. A gente precisa colocar na mão de Deus, porque Deus faz o impossível. Aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Mas o impossível é a obra feita por Deus na nossa vida. Então Paulo faz a questão dos ossos desfrutarem da alegria e da paz. Não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Por isso é que Paulo fala para eles, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos, que é sinônimo de alegrai-vos. Alegrai-vos, sede abundantes, haja com a benignidade, as suas palavras sejam doces, sejam firmes, mas sejam sábias. Não são palavras de ofensa, não são palavras de agressividade, porque ninguém quer ser tratado assim. Ninguém fica feliz em viver sendo desrespeitado. Todos querem ser respeito. Como diz no ditado popular, respeito é bom e eu gosto. Eu gosto, você gosta, todos nós gostamos, não é? Então é uma coisa que nós precisamos praticar. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, a vossa moderação, o vosso equilíbrio, ou seja, não ficar se perdendo em discussões à toa, vãs, sem necessidade, que não levarão a lugar nenhum. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, sede agradecidos, ore com fé, ore com ações de graças. Ou seja, manifeste a sua gratidão a Deus pelo que você é, pelo que você tem, pela sua vitória, pelo dom da vida, pelo seu juízo, pela sua casa, pela sua família. Alegre-se no Senhor, seja grato ao Senhor, né? Seja grato, esteja lembrando isso, porque Deus não habita no meio de murmuração, Deus não habita no meio de reclamação, de confusão, de briga. Isso não é do Espírito Santo que vem. Tenhamos cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Então, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós lemos esses versículos agora há pouco. Mas por que eu estou repetindo? Porque a base dessa lição
Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade, querendo resolver tudo a tempo e a tempo e fora de tempo, sem confiar no Senhor, sem perseverar, sem ter fé. Não é ficar parado esperando cair do céu, porque o que cai do céu é chuva. E mesmo assim só cai a chuva se tiver nuvem. E se for cumprido o ciclo hidrológico, o ciclo das águas, com a evaporação, a transpiração, que é a subida do vapor d'água, a condensação, que é a formação das nuvens, e a precipitação, que é quando chove ou neva ou cai a geada, de acordo com a temperatura do ar atmosférico e da situação dos fatores climáticos do local. Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, permanecermos angustiados por semanas ou meses. Uma angústia constante não é legal, não é normal. É um sinal de que precisa se haver um tratamento espiritual e quem sabe também um tratamento médico, né? Que muita gente não quer admitir, mas precisa fazê-lo. Permanecendo com semanas, a ansiedade pode ser bem tratada de acordo com as palavras de Paulo. Depois de tê-los chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja no seu estado inicial. E o que está por trás da ansiedade? É a dúvida. É quando a gente não crê. É a falta de fé naquilo que Deus pode fazer. É quando a gente não sabe esperar no Senhor. Quando não praticamos a perseverança que precisa estar muito presente na vida de todos nós, tá? E eu não me excluo dessa situação, não. Também há momentos em que eu me sinto ansioso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se policiar, fazer uma autoavaliação e, com a ajuda do Espírito de Deus, vencer essas dificuldades, compreendendo a ansiedade de outro ponto de vista. É o item 2 dessa lição. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Achar que Deus não vai fazer. Note a expressão possivelmente. Possivelmente pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Então é muito difícil. Como é que você pode se dizer um cristão? Como você pode se intitular um servo de Deus se você não crê em Deus? Seria o quê? Você está querendo mentir para si mesmo? É impossível alguém mentir para si mesmo. Porque nós não podemos mentir nem para nós, nem para Deus. Porque Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Ele sabe o que a gente pensa. E você também sabe muito bem o que você é, como eu sei. Cada um de nós temos ideia, né? Tem coisas que só Deus
sabe do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, não tem como ter incredulidade no meio cristão. É impossível. Quantas vezes ser crente não nos blinda contra a incredulidade? Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Queria fazer as coisas do nosso modo, das nossas mãos, sem deixar que Deus atue, sem pedir o direcionamento de Deus para a nossa vida. Isso é um problema extremamente sério. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos, não importa quão crentes afirmamos ser. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, em algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divinas. Quando a gente não sabe perseverar, saber esperar no Senhor. Lembrar que Deus é o Senhor. Deus é soberano. Deus opera na vida de cada um de nós como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Jamais podemos perder essa visão. Isso é um fato notório, claro, definido. Nós somos os servos. Deus é o Senhor. É isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade e de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não conseguem encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes faltam forças até para fazer o que a Bíblia ensina. E daí a pior solução, daí que vem então a pior solução, a vontade de morrer. Jonas passou por isso, nós comentamos em aulas anteriores sobre isso. Jonas queria morrer a ter que ir para Nínive, que era para onde Deus mandou que ele fosse, né? Jeremias, no meio de tantas adversidades, de tantas tribulações, questionava com Deus por que tanto sofrimento na vida dele. E nós? Será que estamos em situações semelhantes? Podemos passar por elas. Mas se a gente não tiver a nossa fé firmada na rocha que é o nosso Deus, a gente não suporta. Nós temos que ter isso sempre em mente, né? A nossa fé. Incredulidade, jamais. Não pode fazer parte da nossa vida a incredulidade de jeito nenhum. Né? O item 3, as possibilidades. Então, da onde vêm as possibilidades? Em primeiro lugar, as possibilidades, apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade. Pois se não for assim, ela vai nos consumir, a ansiedade. Como diz lá, né? Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão.
Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. São versos do hino 155, né? O hino 155 do cantor cristão, muito conhecido de todos nós. E são verdade. Não são situações que a gente diga que sejam somente versos, por ser palavras bonitas, mas são palavras de poder. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio da oração e da súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo: falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer o que bem entender de nossa vida. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que sabe de tudo. Ele é onisciente. Não vamos esquecer disso. Mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas. Ou seja, derramando a Deus, no trono de Deus, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas as nossas petições. Ele tem que ser o primeiro a tomar conhecimento. Tudo a Deus em oração, ou seja, em oração. Todos os nossos anseios, todos os nossos planos, todas as nossas angústias, tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que pôr na mão de Deus, para que Ele dê a devida direção. Precisamos apresentar-lhe tudo o que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que, imediatamente após a súplica, haja gratidão e ações de graças. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de tarefa simples nem comum. Reconheçamos que é difícil orar quando tudo vai mal. Mal encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade e de medo? Realmente esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos Filipenses. Não é fácil. Não é uma coisa que a gente diga que vai tirar de letra. Você passa por uma situação complicada, passa por um momento difícil, você vai agradecer a Deus por aquilo ali? É necessário, a gente precisa fazer isso. Mas não vamos imaginar que seja fácil. Ou querer falar da boca para fora, quando a sua mente, o seu coração, falam o contrário. Aí a gente estaria sendo hipócrita. Estaremos agindo de forma falsa, mentirosa. E isso é uma coisa que Deus se desagrada e muito. Creio que esse remédio é o que pode fazer diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso. Não é possível encontrar a paz sem que haja gratidão. Mas por qual motivo agradecer? Para agradecermos é necessário que nos lembremos de fatos do passado, não de quaisquer fatos, mas daqueles que foram objeto de nossa preocupação e do nosso anseio, fatos que nos levaram à oração e à intercessão, fatos que nos levaram a buscar a Deus
como única fonte de socorro, livramento e solução. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se parássemos agora mesmo e começássemos a pensar em nosso passado, quanta gratidão viria, quantas vezes Deus atendeu às nossas orações. Como diz, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E no 329 do Cantor Cristão. São versos que fazem parte da vida da gente e que a gente tem que estar sempre se lembrando, né? A gente não pode deixar de lado a situação de agradecer a Deus. A gente pede, mas não agradece. Isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Tudo isso conforme o versículo 7 desse capítulo, justamente desse capítulo lido. Filipenses capítulo 4. Nos trará a paz que excede todo o entendimento. Essa paz tem o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa em ansiedade. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz. E isso é a paz de Deus. É a paz espiritual. Não é uma paz humana, não é uma paz material. É uma paz que só pode vir da parte de Deus. Paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. Não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Isso é para pensar e agir. Aí é querer viver no mundo da lua. É querer ser uma pessoa desligada, uma pessoa que viva fora da realidade. Não é isso. Nós temos que encarar a nossa realidade e encarar de frente os nossos problemas e colocá-los nas mãos, no trono da graça do nosso Deus. Porque Ele vai nos dar força, sim. Ele vai nos dar condições de passar, de vencê-los, à medida que nós tenhamos fé, que nós tenhamos gratidão, que nós suplicarmos a Ele. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Então, você é mãe, é pai, é avô, é avó, é tio, é o profissional no seu trabalho, ou é o patrão, ou é o empregado. A gente desenvolve inúmeros papéis na nossa vida, e não são papéis de uma dramaturgia, são papéis reais. E o que está levando aqui? Para não lhes contarmos nos outros os nossos problemas, para a gente viver a nossa vida sem descontar em ninguém os nossos problemas, porque quem tem que conhecer os nossos problemas é o nosso Deus. E só Ele vai poder nos dar a devida solução. Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida para isso. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, resolveu escrever a carta da alegria, ou seja, a carta aos Filipenses, nos incentivando e nos direcionando a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Aí a gente
precisa refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Seria também uma marca sua? Aí é uma reflexão com você e com Deus. Não é para mim, não é para ninguém que você vai falar isso, mas é para Deus, que deverá, para onde, em quem você deve se derramar, dizer que Ele ama, dizer que é formoso, dizer que precisa de Deus, estar no trono da graça de Deus. E principalmente, poder recitar esses versos que o hino 403 nos diz: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Irmãos, que esses versos sejam a nossa vida, seja a nossa realidade. Sempre lembrando lá do primeiro amor, daquele momento que Deus nos resgatou, lá da onde a gente estava, naquela vida que a gente tinha, e nos trouxe para a sua luz. Lembremos sempre disso. Lembremos que a gente serve a um Deus vivo, verdadeiro, poderoso. E Ele só pede fé e obediência. Amém. Oremos então. Ó Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder. Muito obrigado, Deus, pelas palavras que aqui puderam ser ditas. Meu Deus, eu te peço que essas palavras possam ir de encontro à necessidade daqueles que estiverem ouvindo, ó Deus. Que possa ser um enlevo, possa ser, ó Deus, uma forma de crescimento espiritual para os nossos irmãos. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos, Deus, pelo Teu poder. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa classe da EBD, meu Deus. Abençoa o nosso país, Senhor, diante dessa situação tão complicada que estamos vivendo com essa pandemia, meu Deus. Tem misericórdia de nós, opera em nossas vidas, abre as portas para aqueles que precisam, Senhor Deus. Ministra a cura para aqueles que estão necessitando de cura de enfermidades físicas, Senhor. Dá a libertação para os que precisam da cura espiritual. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.